Pois bem, então feita essa primeira parte da nossa aula de hoje acerca da conceituação e da natureza jurídica do nosso contrato de doação, nós vamos enfrentar agora efeitos e regras da doação dentro do que a gente pode dizer das suas espécies, das suas modalidades, beleza? A começar então pelo que a gente pode chamar de doação remuneratória. Pois bem, esse tipo de doação, a doação remuneratória, é aquela que é feita em caráter de retribuição por um serviço prestado ali pelo donatário. Ou seja, o donatário presta um serviço e é feita uma doação para retribuir esse serviço feito por ele. Mas essa prestação não pode ser exigida pelo donatário. Ou seja, se essa prestação, essa doação, puder ser exigida pelo donatário, nós não estaremos diante de um contrato de doação, mas sim um contrato de prestação de serviços, algo nesse sentido. Então, porque se isso fosse exigível, a retribuição deveria ser realizada ali por meio de um pagamento, beleza? E não por meio de uma doação, porque ali seria uma modalidade de um pagamento, uma das formas de extinção das obrigações, beleza? Em regra, esse tipo de doação remuneratória não vai constituir um ato de liberalidade, havendo, portanto, uma remuneração por uma prestação de serviço executada pelo donatário. Na verdade, ali você tem aquele dever interno, né, aquele dever moral, podemos dizer assim, e você acaba realizando esse tipo de aspas, muito entre aspas, de pagamento através da doação. Como eu posso trazer isso para vocês no plano prático, né? Uma doação de um automóvel, feito ao médico que salvou a vida do doador. Então, o doador doa lá uma Porsche Macan para esse médico que fez ali a execução desse serviço e que salvou a vida desse doador. Então, somente vai existir uma liberalidade na parte que exceder o valor do serviço prestado, tá? Conforme dispõe o artigo 540 do nosso Código Civil, e isso vai caber uma análise dentro do caso concreto. Para o nosso direito civil, a análise ou configuração da doação remuneratória é pertinente por três aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto é que cabe a alegação, por exemplo, de vício redibitório, dentro da teoria dos contratos, né, quanto ao bem doado, ou seja, quando nós estivermos diante dessa doação remuneratória, é possível sim arguir algum vício redibitório, porque se trata, na verdade, de uma doação onerosa. Além disso, uma segunda característica importante é que não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias. A gente vai ver ali algumas questões acerca dessa doação de revogação por ingratidão, mas aqui essas doações puramente remuneratórias também não serão revogadas por ingratidão. E o terceiro aspecto é que as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente não estão sujeitas à colação, e isso é importante lá na figura das sucessões, conforme a gente vai ver isso lá no oitavo período de vocês, tá? E falando em sucessão, é importante destacar que essa doação remuneratória deve respeitar o que a gente chama de legítima. O que é legítima? Basicamente, é uma cota ali correspondente aos herdeiros necessários, e essa cota, na verdade, equivale a 50% do patrimônio do doador. Então, 50% do patrimônio do doador não podem ser mexidos, porque isso é o que a gente chama de legítima. Então, é um efeito dentro do nosso direito civil, na parte das sucessões, que traz para nós essa regra da legítima. Ou seja, pode-se doar, mas apenas sob 50% disponível, tá? Disponíveis, melhor dizendo. Os outros 50% é aquilo que a gente chama de legítima, e isso já é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. A segunda espécie que a gente pode tratar é a doação contemplativa ou meritória. E ela está lá exposta no mesmo artigo 540 do Código Civil. Essa doação contemplativa, ela, na verdade, é caracterizada quando é aquela doação feita em complementação a um merecimento do donatário. Por exemplo, no caso, por exemplo, de alguém que doa vários livros a um professor extremamente famoso. Não é nem de perto o meu caso, mas vou imaginar o Flávio Tartucci, por exemplo, que é o autor que eu montei essa aula do dia de hoje, né? E esse exemplo está lá na obra dele, então todo crédito a ele.
Então eu pego toda a minha biblioteca e dou esses livros para o professor Flávio Tartucci, porque eu aprecio veementemente seu trabalho, né? E isso consta como motivo desse instrumento contratual. Então, na verdade, eu vou determinar ali expressamente quais são os motivos que me motivaram, né? Quais são os motivos que me motivaram, não, mas quais foram os motivos que me levaram a realizar essa doação contemplativa, essa doação meritória para o professor Flávio Tartucci. E geralmente o doador ele vai levar em consideração ali uma qualidade pessoal desse donatário. Então, dentro dessa hipótese aqui, a gente não vai perder o caráter de liberalidade, ou seja, o caráter ali da doação pura e aquela doação simples, né? Sem uma doação, sem uma prestação. Então, nós temos ali diante de uma doação pura e simples dentro da doação contemplativa ou meritória. Um outro ponto que é muito interessante é a seca do nascituro, né? A doação a nascituro. Nós temos um dispositivo dentro do nosso Código Civil, que é o artigo 542, que ele vai falar para nós o seguinte: a doação feita ao nascituro valerá, vírgula, sendo aceita pelo seu representante legal. Vale destacar, vocês estudaram isso em Direito Civil 1, mas o nascituro é aquele ente, podemos dizer assim, que foi concebido, mas ainda não nasceu. Então, ele já foi concebido, mas não nasceu. E esse nascituro, ele pode sim receber uma doação, mas a sua aceitação estará vinculada à manifestação de vontade dos pais ou aquela pessoa incumbida ali de cuidar dos interesses desse nascituro. E quando nós estivermos diante de uma pessoa, de um terceiro incumbido para a realização dos interesses, para a observância dos interesses desse nascituro, é necessária a autorização judicial, o suprimento judicial, beleza? Então, a parte da aceitação por parte do seu representante legal do nascituro está lá no nosso plano da validade dos contratos, e não no plano da eficácia, tá? Mas, além disso, a eficácia desse contrato de doação vai depender, e olha que coisa fantástica, do nascimento do próprio nascituro, né? Ou seja, do nascimento com vida do donatário, e aí nós estaremos diante do que a gente pode chamar de doação condicional, segundo o que a nossa doutrina majoritária estampa para nós. O artigo 542 do nosso Código Civil, esse dispositivo que a gente está tratando, ele vai trazer para nós uma tese de que o nascituro ele não tem uma personalidade jurídica material. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós vamos reforçar esse ponto de que os direitos patrimoniais somente estarão disponíveis quando do nascimento com vida dessa pessoa, desse nascituro, melhor dizendo, né? Ou seja, nós estamos reforçando que o nascituro ele não possui uma personalidade jurídica material. Então, nisso que eu estou querendo expor para vocês, nós estamos diante de uma mera expectativa de direitos, segundo o entendimento majoritário, tá? Flávio Tartucci, ele vai refletir sobre essa ideia, né, de uma expectativa de direito, e, na verdade, ele vai falar para nós que isso restringe os direitos do nascituro, que deve ser, sim, tratado como uma pessoa humana, de forma integral para todos os fins. Então, dentro do nosso Código Civil de 2002, nós temos aqui essa possibilidade da doação pelo nascituro, mas pela aceitação do representante legal ou de terceiros, quando forem esses terceiros interessados ali na tutela dos interesses desse nascituro, é necessária a autorização judicial, e como eu falei para vocês, os efeitos dessa doação ao nascituro somente produzirão ali, de fato, efeitos a partir do nascimento com vida desse nascituro, beleza? Além disso, nós temos o que a gente pode chamar de doação sob forma de subvenção periódica. O que é isso? É um nome complicado, né? Então, doação sob forma de subvenção periódica. Subvenção periódica. O que é isso? Nada mais é do que um trato cessivo. Ou seja, o doador ele vai estipular ali rendas a favor do donatário. Isso é um dispositivo do 545 do nosso Código Civil. E nós teremos ali uma doação periódica para o donatário. Ou seja, terá
como causa extintiva essa doação sob forma de subvenção periódica, a morte do doador ou do donatário, mas poderá ultrapassar a vida do doador, havendo uma previsão dentro desse contrato de doação nesse sentido. Mas o que a gente não pode admitir, de forma alguma, a possibilidade de ultrapassar a vida do donatário. Então, eventual cláusula que extrapole essa ideia dessa doação periódica quando do falecimento do donatário, nós estaremos diante de uma cláusula de nulidade virtual. E esse dispositivo, na verdade, ele vai reforçar o caráter personalíssimo parcial dessa doação por rendas, tá? Então, na realidade, essa doação constitui um valor pessoal, como, por exemplo, uma pensão a esse donatário, não se transferindo a obrigação aos herdeiros do doador, beleza? Então, dentro do que a gente pode chegar aqui para a gente fechar essa segunda parte da nossa aula de hoje, vai surgir uma dúvida acerca de quais seriam as diferenças entre a doação sob essa forma de subvenção periódica ou doação de rendas e o contrato de constituição de renda que está lá no nosso artigo 803 até o artigo 813 do nosso Código Civil. Então, na verdade, esse contrato de constituição de renda, a gente acaba nem colocando muito dentro do plano de aula, mas o contrato de constituição de renda é uma figura típica, de acordo com o nosso Código Civil de 2002, que acaba substituindo um antigo dispositivo, um antigo tratamento de um antigo instituto das rendas constituídas sobre um bem imóvel que estava lá no nosso Código Civil de 1916. Ou seja, o direito real de gozo ou fruição desses bens imóveis, tá? Só que a gente tem algumas diferenças entre a doação sob a forma de subvenção periódica e o contrato de constituição de renda. Quais são essas diferenças? A doação sob forma de subvenção periódica vai constituir, primeiro, uma espécie, sempre será um negócio jurídico gratuito e nunca estará relacionada, melhor dizendo, com o imóvel. Ou seja, essa renda tem origem, na verdade, no patrimônio do doador de forma direta. Já no contrato de constituição de renda, nós não estaremos diante de uma espécie, mas sim diante de um gênero. Ou seja, então vai constituir um gênero para nós. Pode ali assumir uma forma gratuita ou uma forma onerosa, diferentemente também da doação sob forma de subvenção periódica, e essa renda pode estar relacionada com o imóvel da onde é retirada essa renda. Então, nós temos aqui que, na dúvida, nada vai obstar que as normas previstas para o contrato de constituição de renda sejam aplicadas aqui à doação de rendas, sendo o último contrato espécie desse primeiro. Ou seja, doação sob forma periódica, novamente, é uma espécie, enquanto o contrato de constituição de renda é um gênero. Então, nada impede que um seja uma espécie do outro, beleza? Vou interromper mais aqui um pouquinho a nossa aula e a gente volta com a nossa terceira parte. Já voltamos, então.